Bahia reservou para o último lance as emoções finais dessa sua participação na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Bahia enfrentou a equipe do São Paulo lá no Cícero de Souza Marques e conseguiu um empate por 2-2, justamente no lance que fechou também a partida, né? Um empate conquistado de fato ali diante dos últimos recursos, mas que deixou no torcedor do Bahia um gostinho que vai além daquele ponto conquistado. E é por isso que eu recebo de volta aqui com muito carinho, com muita alegria, meu querido irmão Pedro Pereira, que volta a trocar ideia aqui com a gente, para que você, antes de mais nada, seja bem acolhido de volta, tá? Você sabe que você nunca deixou de fazer parte de ser uma entidade presente aqui, permanente, de forma permanente, no 45 minutos. E agora é uma satisfação voltar a fazer um pós-jogo aqui com você, meu querido Pedrito. Queria que você já estendesse aí suas acolhidas de volta aí, já com esse contexto geral, né? Que deixou de sabor no torcedor, na boca do torcedor do Bahia, esse 2-2 com o São Paulo. Fala, Celso. Boa noite, meu velho. Prazer falar aqui com você de novo. Gabriel, que está aí na retaguarda, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Podcast 45. Estou feliz pra caramba de estar participando aqui com vocês de novo. Minha última participação tinha sido na Libertadores do ano passado, em Montevidéu, direto de Montevidéu. Já fazia tempo, eu estou enferrujado aqui nessa arte de fazer pós-jogo, mas vamos embora. Assim, eu estava até comentando com o Celso, né, antes da gente entrar no ar aqui, que para mim nem parece que é tanto tempo, porque eu ouço vocês o tempo inteiro aqui, no carro, em qualquer lugar, que vocês seguem presente demais assim na minha rotina, né? E sempre trocando ideia, muito com o Fred ali também, por conta do BI. Isso, do BI. Então, sua criatura vocês, aí, né? Exatamente. A gente cria as criaturas para o mundo, né? E elas estão aí ganhando asas com o podcast 45. Mas é isso aí. Estou feliz pra caramba de estar aqui participando com Pois é. vocês. E agora, Pedrito, queria que você falasse para mim, né? Como é qual o sabor desse empate para o torcedor do Bahia? Porque, via de regra, quando vai por esse roteiro de mudar o resultado do jogo no apagar das luzes, você normalmente tem um viés mais positivo. Só que há circunstâncias e circunstâncias, e há também a questão da oportunidade. A gente sabe que numa Série A, a oportunidade dela não costuma aparecer de forma tão clara como foi hoje, né, diante do São Paulo. Celso, essa não é uma pergunta que tem uma resposta fácil, não, tá? É claro que, como você bem falou, né? Quando o empate vem ali no último minuto, no último lance do jogo, praticamente, você acaba tendendo a ver aquele resultado ali como um resultado mais positivo do que negativo, e eu acho que, no geral, talvez seja por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica a gente enxerga oportunidades, né? E acho que o São Paulo hoje ele não fez um grande jogo, tinha questão que não estava jogando em casa, né? Um One Piece ocupado aí, questão de show e tal. Acho que o time de São Paulo não fez uma grande partida, o Bahia também não, é bem verdade. O Bahia não conseguiu ser muito superior ao São Paulo, a gente vai detalhar um pouquinho o que aconteceu nos dois tempos do jogo, mas ao mesmo tempo eu fico naquela assim de que eu acho que o Bahia poderia ter ido além do ponto conquistado no empate, assim. Era um jogo que valia muito para o Bahia que tenta brigar ali na parte de cima, tenta buscar o G4 no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um adversário direto nessa briga, está na frente do Bahia. Nesse contexto, acho até que o empate ele foi bem importante. Você não perder, você não ceder 3 pontos ao São Paulo, foi importante. O São Paulo iria abrir uma vantagem considerável para o Bahia de 5 pontos. O Bahia tem um jogo a menos, mas o jogo a menos não seria mais suficiente para o Bahia alcançar o São Paulo. E com o empate, o Bahia fica ainda próximo, podendo passar o São Paulo, se a gente considerar que aqueles 3 pontos do jogo que o Bahia ainda deve contra a Chapecoense serão conquistados, o Bahia poderia estar
à frente. Então, em termos de tabela, em termos de continuar brigando, foi importante empatar o jogo. Foi também importante a questão de ser no último minuto. Traz uma empolgação, traz uma energia. Comemorei pra caramba aqui o gol de empate. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica naquela, pô, será que se o Bahia não tivesse jogado um pouquinho mais, será que não dava para ter buscado os 3 pontos? E aí vale lembrar também que o São Paulo termina o jogo com um jogador e meio praticamente a menos. Lucas, ele acaba se machucando no momento que o São Paulo já tinha 5 substituições efetuadas. E o São Paulo joga aqueles minutos finais ali, eram 5 minutos que faltavam para dar os 45, mais os 6, que o juiz, 6 ou 7 minutos, se eu não me engano, que o juiz deu de acréscimo. Então eram 12 minutos que o Bahia teria ali com um a mais. E além disso, ainda tinha Alan Franco que estava mancando. Então, São Paulo terminou o jogo assim, totalmente estrupiado ali. E o Bahia não conseguiu aproveitar aquele momento. Aliás, os acréscimos foram uma loucura total, com o São Paulo conseguindo reter a bola ali próximo ao escanteio, primeiro na falta e depois nos escanteios em sequência, né, naquelas faltinhas que ocorreram ali também próximo ao escanteio. Foi praticamente um tempo perdido ali e que o Bahia não conseguiu se valer dessa vantagem. Então, acho que no balanço, o empate ele tende um pouquinho mais para ser aquele empate com gosto de triunfo, mas ao mesmo tempo tem um gostinho amargo ali, de, poderia ter sido um pouco melhor. Então, se a gente contextualizar, se a gente for abrir para aquele velho recorte ali aquele velho recorte de 5 jogos, né? Aí vai ter vitória contra o Mirassol, depois derrotas para o Flamengo ali esperada e inesperada, completamente inesperada, diante do Remo, e depois a gente vem para esses 2 empates em 2-2, onde o Bahia foi buscar, né? Tanto contra o Santos quanto contra o São Paulo, o Bahia foi buscar. Quando a gente tenta contextualizar de forma mais ampla assim, talvez deixe mais claro por que esse sabor é de mais uma oportunidade perdida, Pedrito? Assim, acho que dá para fazer até um paralelo com o jogo contra o Santos, né? O Santos, o Bahia sai perdendo por 2-0 e vai buscar o empate, mas naquele jogo ali, para mim, o empate teve gosto de empate mesmo e um sabor até mais amargo. Porque é um jogo em casa, é um jogo contra o Santos, que é uma equipe que disputa o campeonato na parte de baixo da tabela. Então era aquele jogo que o Bahia tinha a obrigação de vencer. Um time que quer buscar o G4 precisava vencer o Santos em casa. Né? Aquele empate chateia muito mais. Tem a retomada ali, os 2 gols que o Bahia vai buscar, mas em termos de resultado, aquele resultado foi muito ruim. Esse resultado agora, o São Paulo, que também está brigando na parte de cima, é um jogo fora de casa, mais que não tenha sido fora do mas é um jogo fora de casa. Então, se a gente faz esse comparativo entre os 2 empates, esses 2 últimos jogos, terminando empatado, esse soa muito mais positivo do que o Santos. Mas ainda assim eu não consigo classificar esse jogo como um empate com sabor de triunfo, nada disso. É apenas um empate que vai conseguir buscar no último minuto ali, mas ainda com aquela coisa assim, poderia ter sido melhor. Perfeito. Nosso querido amigo Cássio Cardoso, né, analisou esse jogo. Foi o jogo contra o Santos? Foi o jogo contra o Santos. Na verdade, foi o jogo contra o Remo. E a gente analisou essa partida em que ele se mostrou muito preocupado, consternado, com uma aparente morosidade dentro do Bahia como um todo, né? Principalmente no que diz respeito à vertical aqui do futebol, né? Mas do CEO do grupo aqui até o vestiário. Então ele sentia essa passividade, algo como se fosse perto de um esgotamento até do trabalho de Rogério Ceni, mas não focando especificamente na figura de Rogério Ceni. E se acredita que, entendendo que há este contexto, dá para considerar que é um tijolinho a mais na reconstrução dessa casa, visto que
o próprio Grupo City tem um histórico de ser muito paciente, né, com o trabalho dos técnicos que escolhe para comandar o Bahia. Fez isso com quem não ofereceu absolutamente nada em troca, como foi o caso de Renato Paiva, então que dirá o trabalho de um Rogério Ceni da vida, que faz esse trabalho muito bom, né, à frente do Bahia. Queria que você tentasse me explicar se de alguma forma dá para extrair algo de positivo assim dentro desse contexto mais crítico, né, em relação ao trabalho de Ceni. Celso, eu acho que para responder essa sua pergunta, a gente precisa analisar um pouquinho mais o momento do Bahia, né? O momento, e aí não fala apenas do jogo de hoje, o momento ele não é bom. E eu acho que o jogo de hoje, embora a gente consiga extrair alguns elementos positivos, mas eu não consigo enxergar como um tijolinho a mais, tipo, agora a gente vai sair desse momento ruim. Não acho que foi o suficiente para isso, por mais que seja um empate fora de casa contra o São Paulo. O Bahia vem de 4 jogos sem vencer. O Bahia só venceu um jogo dos últimos 6 jogos, que foi aquela partida contra o Mirassol fora de casa. Antes disso, o Bahia tinha perdido contra o Palmeiras, aí perde o Flamengo, perde o Remo, uma derrota sofridíssima contra o Remo, dentro de casa, uma derrota que praticamente tira o Bahia da Copa do Brasil. Claro que ainda tem a volta, mas o Bahia vai ter um desafio muito grande para conseguir voltar e se classificar na Copa do Brasil. Um empate frustrante contra o Santos, como a gente já falou, apesar da retomada no segundo tempo. E hoje não dá para chamar de empate frustrante, eu acho que existem alguns bons elementos, mas ainda acho que foi muito pouco para a gente dizer que virou a chave. Não dá para a gente dizer que virou a chave por conta do resultado de hoje, sabe? É um jogo em que... E aí já vou até aproveitar para entrar um pouco no jogo. Isso, também. Agora era isso que eu ia fazer, convidá-lo a gente entrar de fato na análise do que aconteceu dentro de campo. É um jogo em que o Bahia sai atrás mais uma vez, né? Como tem acontecido aí ao longo das últimas 6 jogos seguidos. 6 jogos seguidos saindo atrás, né? Exatamente. Isso. Então, 6 jogos seguidos saindo atrás, cedendo a vantagem para o adversário. Viu isso acontecer mais uma vez? Como é que é essa história, meu irmão? Então, eu já ia emendar, né, a explicação para por que o Bahia não... Acho que eu não consigo enxergar ainda um tijolinho a mais, porque eu acho que o Bahia não teve, assim, momentos brilhantes no jogo de hoje. O Bahia teve alguns momentos em que foi superior ao São Paulo, especialmente no segundo tempo. Mas não foi um jogo em que o Bahia brilhou, um jogo em que o Bahia atuou super bem e merecia ter saído de lá com os 3 pontos. Não foi assim. O primeiro tempo começa... os dois times tendo chances de gol. O São Paulo começa a ter um pouco melhor. E a partir dos 15, as chances elas começam a ficar mais evidentes, né? Primeiro com o Arthur Vitor tendo uma oportunidade na cobrança de escanteio no segundo pau. E ele chuta e o Léo Vieira faz uma boa defesa. E depois, aos 16, o Bahia vacila na saída de bola. Começa ali com o Acevedo tentando sair. Ele toca mal para que acaba perdendo a bola muito mais por conta do passe que a Acevedo do que pelo domínio, que também foi ruim. E aí a bola acaba voltando para o ataque de São Paulo e David Duarte tem a chance de cortar, mas vai muito mal na bola. E aí a bola acaba sobrando ali para Arthur Vitor chutar colocado de fora da área e faz um golaço. A Vieira até se esforça, ali, quase chega na bola, mas ela acaba entrando. E aí o Bahia sai novamente atrás do placar. 6 jogos seguidos que o Bahia sai atrás do placar e tem que recuperar esse prejuízo. Bahia até tem um pouco mais a bola do que o São Paulo no primeiro tempo, mas o Bahia tinha muita dificuldade de conseguir infiltrar, conseguir criar grandes chances de gol. As chances do Bahia são ali, Pulga tenta de fora da área, até antes do São Paulo, depois Pulga tenta de novo, o goleiro defende. Tem um chute de kick, depois de um passe de Juba dentro da área, que Rafael defende também. Então, foram chances que foram criadas, mas ainda assim você via que o Bahia tinha uma dificuldade muito evidente de criar grandes oportunidades, tinha pouco espaço ali no campo de ataque. E, por outro lado, quando o São Paulo levava
conseguia criar um pouco mais de perigo do que o Bahia quando conseguia chegar ao ataque. Teve uma excelente oportunidade com o Cauli, uma jogada individual que esse reencontro do Bahia com o Cauli, né? Se ele faz aquele gol ali, certamente nós, torcedores do Bahia, ficaríamos extremamente chateados. Cauli acho até que não fez uma boa partida, mas nesse lance ele foi muito bem ali naquele lance, né? E passou ali para os 3 ou 4 jogadores do Bahia e conseguiu finalizar bem por pouco. Não fazia o gol de São Paulo, mas Léo Vieira foi muito bem, fez uma excelente defesa. Então, é um primeiro tempo que vai até tem mais posse de bola, mas dá para dizer que foi disputado, né? Você pegar ali finalizações 10-10, finalizações no alvo 3-3, mas eu acho que o São Paulo ele conseguiu ser mais incisivo do que o Bahia. E até por isso conseguiu chegar ao gol, né? Chegou ao gol com o Arthur, e o Bahia não conseguiu buscar o empate, vai acabar em primeiro tempo ali perdendo por 1-0, que não dá para dizer assim, Celso, que era um placar injusto, justamente pelo fato de São Paulo ser mais incisivo. Se terminasse empatado seria ok, não dizer que um empate, não dizer que o São Paulo merecia sair ganhando, mas dá para classificar como injusto naquele primeiro tempo, né? Aí o segundo tempo, o Bahia volta sem modificação, tem apenas a inversão ali dos pontos, e o São Paulo começa melhor. As primeiras oportunidades do segundo tempo são do São Paulo, primeiro com o Arthur, que passa pelo meio de uns 4 ali, finaliza, e o Léo Vieira defende. Logo depois, 4 minutos de jogo, o São Paulo já tinha criado 2 grandes chances ali no primeiro tempo, uma cabeçada que o Léo Vieira faz uma excelente defesa também na cobrança de escanteio. E eu acho até que, por ver esses momentos iniciais aí, o Rogério Ceni acaba mudando logo aos 10 minutos, coloca o Sanabria no lugar de Kik. E, aos poucos, aí sim o Bahia começa a viver o seu melhor momento no jogo, que vai ali dos 15 minutos do segundo tempo em diante. O Bahia consegue chegar ao gol de empate num chutaço de Juba, um golaço do Juba, já antecipando aqui, para mim, o melhor em campo hoje. Ele faz um gol que era muito importante. Muita qualidade, né, velho? Chutaço Juba, da entrada da área, assim, que paralisa o goleiro, velho. Assim, um golaço. Chutaço do contrapé do golaço. Golaço. E assim, é um gol importante que o Bahia ali na disputa, vai conseguir chegar ao empate. E a partir dali o Bahia tem seu melhor momento, né? O Bahia quase chega virado logo depois do gol de Juba. O Bahia tem a jogada de pulga ali, lá na linha de fundo. Ele sofre uma falta, bem na quina, um pouco não era pênalti, inclusive. Everton Ribeiro cruza e Acevedo acaba descendo, a bola vai na trave. Por pouco o Bahia não chega ao empate naquele lance. E depois, já aos 26, o Bahia tem aquela que para mim foi a chance de ouro. E é o tipo de lance, Celso, que me faz não conseguir enxergar esse empate no final como um empate com sabor de triunfo. Porque o Bahia teve tudo para virar o jogo. Tudo para virar o jogo no contra-ataque, puxado aí por Everton Ribeiro. Passa o Yuri José, Everton Ribeiro consegue puxar o contra-ataque em 2-1. Ele tinha a possibilidade de tocar para Sanabria, não conseguiu, certo, que acaba marcando bem ali. Ele não consegue dar o passe para Sanabria, mas ele podia também ter avançado e finalizado, aliás, diga-se de passagem, uma partida... Podia tomar várias outras decisões melhores, né? É isso, ele podia ter chutado, podia ter tentado, de alguma forma, ali, conseguir abrir a linha de passe para conseguir tocar para Sanabria, mas foi uma chance, assim, que não se pode perder. Não se pode perder, né? E aí acaba sendo ainda mais sofrido, né? Porque logo depois o Bahia sofre o gol, na verdade, ele consegue o escanteio nesse lance. O escanteio gera uma jogada de perigo, o Bahia de cabeceia com muito perigo, a bola acaba indo para fora. E aí, já no lance seguinte, vai dar uma bobeira ali no meio campo, de Eric, Bobageira recupera a bola, Caleri cruza, Ferreirinha totalmente livre dentro da área, acaba fazendo gol. E esse gol é um banho de água fria, no momento em que o Bahia era melhor, no momento em que o Bahia estava muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o São Paulo. E aquele gol que desanima, né? E a derrota passa a ficar mais evidente a partir... Subir essa ladeira toda de novo, né, velho?
porra, É isso. cansa, né? Consegue chegar ao empate, né? E as chances de virar aparecem duas vezes em cabeçadas de Acevedo e aparece claramente, nitidamente, assim, escancaradamente, naquele contra-ataque de Everton Ribeiro. E para mim é um lance muito marcante do jogo. E vai acabar vacilando. E aquela coisa mesmo, quem acaba desperdiçando as oportunidades lá na frente acaba cedendo oportunidades para o adversário. São Paulo foi feliz, São Paulo praticamente não chegava desde aqueles minutos iniciais que eu comentei, havia os 3, 4, 5 minutos do segundo tempo, São Paulo praticamente não chegava mais ao ataque e acaba fazendo um gol. E isso que o Bahia vacila. Eu até estava vendo a entrevista de Rogério Ceni também, que qualquer vacilo do Bahia gera gol. E é verdade, né? O Bahia vacila no primeiro tempo, vacilar primeiro na saída de bola de Acevedo, depois Esse é o de famoso sabor Série A, né, Pedrito? É isso. E ainda mais quando você briga na parte de cima da tabela, Exato. você tenta brigar na parte de cima, você não pode ter alguns vacilos dentro do jogo que permitem que pontos sejam perdidos. E hoje foi muito assim, né? Os dois gols acabam envolvendo roubeiras do Bahia. Robeira de Eric na marcação do primeiro tempo, da lateral no segundo tempo. A Ferreirinha ali no meio de todo mundo também, que Acevedo, que teve Duarte. Enfim, são lances bobos que o Bahia acaba perdendo pontos importantes. E do outro lado, e o Rogério comentou também na coletiva, do outro lado, o Bahia luta e não consegue fazer gol. Então, essa conta chega, né? Especialmente quando você está na parte de cima. E aí é isso, o São Paulo chega ao segundo gol, o Bahia continua melhor na partida, acho que no segundo tempo o Bahia foi melhor do que o São Paulo. Só que aí vem aquela reta final de jogo, né? Em 40 minutos, o Lucas sai machucado, Antes vale sai carregado. até lembrar que teve a volta de Lucas Moura, né? Tentativa de volta de Lucas Moura, que durou pouquíssimo ali. O jogador acabou precisando deixar o gramado carregado, né? Com a expressão muito clara ali de dor, e que é um fator que define também um pouco do que é a história desse jogo, né? Da oportunidade que você falou, da sensação de que podia ter sido mais, né? É isso. O São Paulo já tinha feito as 5 substituições, né? Então, o São Paulo acaba ficando com a menos. E é aquilo, né? Quando o time está nessa situação, né, de 5 substituições já feitas e um jogador se machuca, normalmente ele acaba indo para o esforço, mas você vê que foi tão grave ali a questão de Lucas. Acho que ele pisou em falta, até falando isso com o Puga, até. Eu não achei falta, inclusive. O São Paulo até reclamou, não achei falta, eu acho que ele pisa em falso e acaba se machucando. E a gente lamenta, obviamente, né, o adversário do Bahia, mas a gente lamenta pelo jogador. Ele acaba sendo carregando a cena forte. E ele realmente não tinha condição nenhuma de permanecer no jogo. Acaba sendo retirado. O São Paulo ficou a menos. E o São Paulo já tinha Alan Franco mancando, né? Então, acabou sendo uma situação ali fora do comum. O São Paulo fica com praticamente 2 a menos a partir dos 40 minutos do segundo tempo. E era um momento. O Bahia fez as 4 substituições até os 34. Entraram Everaldo, Ademir, Nestor e Michel Araújo. Só que, mesmo tendo esse cenário aí de vantagem numérica, naquele momento ali, eu acho que os jogadores que entraram, eles não conseguiram fazer com que o Bahia permanecesse próximo ao segundo gol. Inclusive, pouco participaram. Ademir participa no lance do gol, mas se você pegar aí Everaldo, Nestor e Michel Araújo, participaram um pouco do jogo, né? E dos 45 em diante, o jogo não ocorre. O jogo não acontece. São Paulo tem uma falta na entrada da área, que ele consegue reter a bola, depois a bola vai lá para a linha de fundo, sai no escanteio, e ele fica durante uma eternidade. É um jogo à parte, né? Aquilo ali é um jogo dentro do jogo, né? E o Bahia está sendo também, né? O Bahia pode ceder tanto escanteio e falta. Você tem que conseguir sair dali de uma forma, você não pode botar os acréscimos inteiros. Eu vi a hora do jogo acabar. Eu vi a hora do jogo acabar naquilo ali. Os 45 minutos até os 7 minutos que o juiz deu acréscimo, o jogo não ia acontecer. Só lá no final, faltando 1 minuto para terminar, é que o Bahia consegue ganhar um tiro de meta. E nesse tiro de meta acaba saindo a jogada do segundo gol, né?
uma bola cruzada, o Juba, Ademir, Ademir cabeceia, a bola acaba tocando ali no zagueiro do São Paulo, o Rafael defende, tira, a bola ainda bate na trave e volta na cabeça de Eric, que já dentro da pequena área ali ele consegue marcar de cabeça, e o Bahia chega ao empate já aos 52 do segundo tempo. O jogo parou tanto que o juiz até deu 2 minutos ali de acréscimo, mas praticamente não aconteceu mais nada depois do gol do Bahia, nenhum lance assim para se destacar. E, assim, eu acho que no segundo tempo que o São Paulo pouco assustou. Eu acho que se a gente fizer um balanço, o São Paulo sai ganhando no primeiro tempo ali, ok, não era nenhum absurdo o São Paulo sair ganhando. No segundo tempo, eu acho que o Bahia foi melhor, para mim, um empate justo no jogo de hoje. Não dá para dizer que é aquele jogo em que o Bahia dominou o São Paulo, não dá para dizer que o Bahia merecia ter saído de lá com os 3 Só pontos. faltou o Também, gol, né? não dá para ser assim, mas também não dá para dizer que seria justo o Bahia sair perdendo. Acho que o empate é o placar realmente que conta mais a história do jogo do que um 2-1 que se desenhava até os 51 do segundo tempo. Muito bem, meu caro Pedrito. Daqui a pouco a gente vai seguir analisando aí, tá? Esse jogo a partir dos desempenhos individuais. Aí deixa eu pedir para você deixar aqui o seu like, velho, para você deixar aqui o seu comentário, para você se inscrever no canal do 45 Minutos e ajudar o 45 Minutos a crescer, porque você sabe que a gente é uma mídia independente e a gente precisa muito da força da nossa comunidade para seguir crescendo dentro da lógica de entrega do algoritmo aqui do YouTube. Então, por favor, deixe seu like, deixe aqui seu comentário e ative o sininho para não perder nada do nosso conteúdo. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, considere virar membro do nosso canal aqui no 45 Minutos. Meu caro Pedrito, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente vai tentar entender como cada peça contribuiu aí para o resultado desse jogo. Mas antes eu vou convocar um reforço de peso aqui para o nosso papo, chamar nosso querido Vini Júnior, ou melhor, nosso querido Vini Sênior. Se liga aí. Bet Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. O tempo é como o rio, só flui pra frente, nunca volta. Cuide dele. Quem aposta precisa ter equilíbrio, por isso o Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional você consegue colocar limite de tempo para não exagerar. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Isso aqui é a Bet Nacional, a bet dos brasileiros para maiores de 18 anos, tá, galera? E lembre sempre, isso aqui não é para você tratar como uma renda extra, como uma forma de investimento, isso aqui é entretenimento, por isso você tem que jogar aí com sabedoria, jogar como Vini Sênior. E agora, meu querido Pedrito, vamos começar a falar dos personagens desse 2-2 entre São Paulo e Bahia. Vamos começar falando de Léo Vieira. Qual a contribuição dele aí nesse resultado? Léo Vieira foi bem. Ele, nas chances que o São Paulo criou, ele conseguiu ir bem, não teve culpa nos gols. O próprio gol de Arthur, ele por pouco não chega na bola com um chutaço de Arthur. E por pouco o Léo Vieira não consegue defender. Ele já tinha defendido antes uma outra chance de Arthur. Foi bem também na cabeçada do segundo tempo. No geral, boa partida de Léo. Vou guardar o verdinho verde mais verde e vou de verde musgo, porque também não foi aquela coisa assim exuberante de várias defesas incríveis, mas foi uma boa partida. Muito bem, então Léo Vieira vai aí com bem, inaugurando os nossos desempenhos individuais. Agora vamos falar da linha defensiva do Bahia, que contou aí com Nicolas Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba. Meu caro Pedrito, como é que você viu aí esse quarteto desempenhando contra o São Paulo? Acevedo foi mantido ali como lateral direito, né? Já há algum tempo vem atuando nessa posição. Até porque ele foi bem em muitos jogos jogando nessa posição, mas eu acho que hoje, depois de muito tempo
Acevedo não foi tão bem assim. Eu acho que Acevedo hoje contribuiu mais até nas cabeçadas, né? Ele quase consegue marcar gols 2 vezes de cabeça, primeiro coloca a bola na trave, depois uma cabeçada que passa perto também. Mas acho que defensivamente vai sofrer um pouco pelo lado dele. Alguns erros de passe, no próprio gol do São Paulo, o primeiro gol, ele começa a surgir uma saída de bola ruim, que é Acevedo, que toca para Kiki, que a bola estava chegando bem quadrada e que acaba não conseguindo dominar. Então, acho que não foi uma partida tão boa de Acevedo. Um cara que vem jogando muito, tanto quanto joga como volante, como agora desempenhando também como lateral, a ponto de deixar 2 laterais de origem do campo de reservas, né? Verdade. Mas hoje acho que ele ficou devendo um pouquinho. Eu vou de laranjinha aí para Acevedo, que não vai ser vermelho, porque contribuiu de alguma forma ali com lances mais ofensivos. David Duarte e Ramos Mingo. Aí vamos lá, eu acho que a zaga hoje ficou devendo um pouquinho, tanto o Mingo quanto o David Duarte. David Duarte, acho que muito mais pela participação decisiva no lance do primeiro gol. E no segundo gol ele também está envolvido, ele também está na marcação ali de Ferreirinha, embora eu acho que estava mais próximo até de Acevedo do que dele. Aí David Duarte, acho que muito por essa participação nos gols, eu vou de laranja. Em outros lances ele até foi bem. Ele foi importante em outros lances do decorrer do jogo, mas especialmente no primeiro gol. Tem uma participação que ele vai muito mole na bola, né? Tipo, aquela que ele tem que espanar. Sempre pesa, né, velho? E não sei, ele acaba indo muito devagar e acaba não conseguindo recuperar a bola e na sequência acaba saindo do gol. Então, vou de laranjinha. E Mingo, eu já vou, embora Mingo não tenha uma participação tão efetiva nos lances do gol, no segundo gol ele tem até uma participação, né? Porque ele tá na marcação de Caleri, acho que deu até espaço demais, poderia ter encurtado um pouquinho mais. Mas, assim, velho, Mingo, ele é um cara que ele foi tão bem no ano passado e até dá para você encontrar boas partidas dele já em 2026, mas ele caiu muito de produção. Ele não é mais o Mingo que a gente viu, se acostumou a ver em 2025. Aquela certeza, né? Aquela convicção, aquele porto seguro, né? É isso, muita falha ali na saída de bola. Assim, acho que pelo jogo de hoje até iria de laranja, mas como eu tô aqui, já tem tempo que eu não participo, eu tô com saudade do vermelho também, essa aqui é uma terapia. Eu vou ficar de vermelho muito por conta desse histórico do domingo em 2026. Um cara bem. que então, esperava conjunto da obra, né? pelo conjunto da obra na temporada até aqui, Ramos Mingo vai aí com o muito mal, tá? Na análise do nosso querido Pedro Pereira. E pra gente fechar, esse cara aqui, porra, mais um golaço, né, velho? E sim, pô, não vejo contribuição nele nos gols do São Paulo e vejo um jogador assim de raríssimo talento, né, para encontrar soluções, como foi o caso do chutaço que ele arrumou ali no segundo tempo. Golaço e boas participações durante o jogo também. Não foi uma partida exuberante do Bahia, você não consegue ali tirar grandes partidas aí de ninguém. Talvez nem mesmo de Juba, mas ele, para mim, é o melhor em campo, sem dúvida. Ninguém jogou mais que ele, ninguém foi mais importante do que ele. Aquele chute dele é um chute que acaba fazendo com que o Bahia encontrasse o primeiro gol na partida e se reencontrasse de alguma forma na partida. A partir daquilo ali, o Bahia começa a viver seu melhor momento. Ele com uma excelente participação, acho que se a gente for comparar o verde mais verde com outras partidas, assim, tipo, talvez fosse até um exagero, mas no contexto de hoje, na partida de hoje, para mim ele vai pelo verde mais verde aí, porque ninguém jogou mais que ele hoje não. Muito bem, então pode trazer aí muito bem para o peito pro conceito aí ao lado do nome de Juba e traz também a estrela para o peito do homem, já de forma adiantada, escolhido melhor em campo aí para o nosso querido Pedro Pereira. Aí a gente vai avançando, tá? Agora para falar do meio-campo
e de um dos autores também de gol nessa noite, Eric, ali, no apagar das luzes, garantiu o pontinho ali para o Bahia. Teve como companheiros ainda Everton Ribeiro e Jean Lucas. Eric, a Gabriel tá perguntando qual foi a cor de Juba. Foi o verde mais verde aí. O verde Paulo Sérgio. Muito bem, então. Verde Paulo Sérgio para Juba. Exatamente. Não é isso? Verde Paulo Sérgio, né? Exatamente. Ainda. Isso aí é eterno. Vai durar mais que Paulo Sérgio. Eric, ele... Assim, eu acho que Eric, ele tá merecendo virar, de fato, titular, tá? Que o Alexandre acabou não podendo jogar hoje. Hoje, praticamente, surgiu essa notícia, né? E praticamente na hora do jogo. E eu acho que Eric, ele já vem merecendo uma vaguinha de titular nessa equipe, pelo que vem fazendo na temporada. Ele, sempre que ele entra bem. E apesar de ser um volante, é um cara que participa muito com gol, né? Faz muito gol. Chega na área. E hoje ele estava ali, praticamente um centroavante ali na pequena área, no momento do gol, ali naquela reta final. E foi presenteado aí com o gol. Eu acho que em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, ele até esteve meio apagado, tá? Mas não foi um cara que errou e ainda fez o gol no final. Então, acho que foi uma boa partida hoje de verde, musgo, para Eric. Muito bem também? Ah, tá. Não, verde musgo. Bem para Eric. Beleza. Apenas bem. O verde Paulo Sérgio de Juba, ele tá ali já no limiar, quase um verde musgo ali também. Mas como foi o melhor tempo para dar uma diferenciada, eu vou no verde mais verde. Mas, como eu disse, não dá para arrancar partidas exuberantes de ninguém. E aí vamos chegar em dois jogadores que vão de vermelhinho. Pode distribuir vermelhinho. Para Jean Lucas. É mesmo? Everton Ribeiro e Jean Lucas. Everton Ribeiro e Jean Lucas. Dois caras que são pilares desse time do Bahia, né? O Bahia se desenvolveu muito com aquele meio de campo formado ali, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e até Cauli até determinado ponto. E esse meio campo, ele foi um esqueleto importante daquele Bahia que em determinados jogos foi muito bem. E eu acho que essa má fase do Bahia passa muito pela fase ruim desses jogadores que são pilares, né? Que o Alexandre não jogou hoje, mas vem muito mal. Jean Lucas também. Não por acaso a gente está falando aí de Eric pedindo passagem, né? Exato. O Alexandre está dando esse espaço. Eu acho que o Bahia precisa, para sair desse momento ruim, esse momento conturbado que está agora, e eu não falo nem de tabela, porque a tabela do Bahia segue até perigando lá em cima, mas a gente precisa ir além dos números, né? E analisar as partidas. E já desses 6 jogos o Bahia só conseguiu vencer 1. E para sair desse momento ruim, eu acho que o Bahia precisa já começar a pensar em mudanças estruturais assim nesse meio tempo. E Jean Lucas e Everton Ribeiro, eles fazem muito parte desse contexto, né? Eu acho que Everton Ribeiro vive o pior momento dele com a camisa do Bahia. Jean Lucas, não sei se eu diria que é o pior, porque ele também já teve outros momentos ruins, é um cara que às vezes ele oscila muito para baixo. E os dois foram mal hoje. Jean Lucas, dá até para arrancar uma contribuição de Jean Lucas na bola recuperada ali, naquela briga para recuperar a bola ali que acaba culminando no gol de Juba, mas foi muito pouco assim para o que o Jean Lucas já entregou. E Everton Ribeiro também muito mal, alguns jogos já que ele vem muito mal, e hoje ele praticamente não acertou nada. Dá até para dizer que a assistência foi dele, né? A assistência para o gol de Juba foi dele, vai contar ali como assistência. Mas é uma assistência que, não passa pro lado ali. O brilho do gol está apenas em Juba. E foi muito mal. E o Bahia precisa muito dele. Quando o Everton Ribeiro vai mal, é difícil que o Bahia consiga jogar bem. O Bahia acabou se tornando muito dependente de bons momentos de Everton. E ele vive um momento ruim. E hoje, um dos piores jogos deles no Bahia. Olha só, então, Jean Lucas e Everton Ribeiro, muito mal, fechando aí o nosso meio-campo titular, o Tricolor de Aço, que foi a campo com 3 atacantes nas pontas, Kiko Oliveira e Eric Pulga, e centralizado William José. Como é que você viu aí as performances desse trio?
Vamos lá. Kike Oliveira. Ele teve uma participação, um chute que levou algum perigo. Um chute que ele recebe a bola de juba e chuta forte ali pelo lado ali da área. Mas acho que foi pouco. Acho que, tem alguns jogos já, na verdade, né? Que eu acho que ele não está indo tão bem. Esse momento ruim do Bahia é reflexo de muitos jogadores que não conseguem ir bem já há algumas partidas, né? Eu acho que o Kike Oliveira também faz parte desse contexto. Ele não faz parte daquela espinha dorsal, que é tão importante, mas ele também vem mal. E hoje consigo, assim, dizer que foi vermelho naquela finalização, em algum momento, perdeu a bola no lance do primeiro gol, mas muito mais pelo passe ruim de Acevedo. Foi de laranjinha. No geral, aí, vou de laranjinha para Kike. E do outro lado, Pulga tentou. Teve duas finalizações, as duas primeiras finalizações do Bahia no jogo, saindo do pé dele, chutes cruzados. Ele se esforçou, levou algum perigo, mas não conseguiu ainda. Não dá para dizer que foi uma boa partida. Eu fui de amarelinho. E fechando aí o ataque, o William José. O William José, no primeiro tempo, pouco participou. Pouco tocou na bola, não contribuiu em nada. No primeiro tempo, acho que seria vermelho. Mas no segundo, ele até melhorou um pouco. Ele participa também da pressão ali que acaba minando no gol de Juba. O Bahia recupera uma bola que estava com o São Paulo. E acho até que a participação dele é mais efetiva até do que a de Jean Lucas. Nesse momento, porque ele faz uma pressão ali que acaba fazendo para conseguir recuperar a bola. Ele tem uma chance que ele tenta de letra, né? Ia ser um golaço. Ele recebe o passe. Não lembro quem foi o passe, mas ele acaba tentando de letra e por pouco, no caso do golaço, o Rafael defende. Então, acho que pelo segundo tempo, o primeiro tempo seria vermelho, o segundo tempo seria amarelo, ou na média aí do laranja. Então, laranja para William José, fechando os titulares. E passagem, e só para completar o William José, a tentativa dele de letra era o que dava para fazer. Não foi invenção, né? Letra, ou era uma invenção assim, me fez que por pouco não entra, mas era o que dava para fazer naquele lance ali. Importante fazer a ressalva aí. Daí vamos falar das opções, tá? De Rogério Ceni para o segundo tempo, para o decorrer da partida, que não tem muito segredo ali, né? Entrou Sanabria no lugar de Kike Oliveira, né? Com 10 minutos ali de segundo tempo, depois entrou a cavalaria, né? Os 4 de vez. Exatamente, 4 de vez. Com Ademir, Everaldo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. E aí fica mais fácil até de analisar a Sanabria do que os outros, né? Sanabria, inclusive, o passe para o William José foi de Sanabria. Sanabria, ele já estava caindo ali na direita naquele momento, porque ele começa na esquerda e depois ele acaba migrando para a direita, com o Pulga vindo para o outro lado. Sanabria, ele contribuiu no que pôde, assim, eu acho que os que entraram é o que foi melhor. Eu vou de amarelinho aí para Sanabria. E aí os outros... Sanabria vai de razoável. Vai de razoável. Os demais, a galera que entrou ali aos 36, mais ou menos, do segundo tempo, participaram muito pouco do jogo. Michel Araújo, eu confesso que eu não vou nem me lembrar aqui de participações marcantes de Michel Araújo, nem de Nestor, e nem de Everaldo. Então já fica sem nota aí, tanto Everaldo quanto Michel Araújo, né? Rapaz, eu não sei nem se eu vou de sem nota, porque era um momento do jogo que vai precisar da participação deles. Né? Vai precisar da participação deles, porque era aquele momento que o Bahia tinha vantagem numérica em relação ao São Paulo. E acabou que eles não conseguiram fazer com que o Bahia jogasse. Claro que a bola ficou muito tempo parada. O cabo laranjinha. É isso. Eu vou mais assim de laranjinha do que qualquer outra coisa. E Ademir eu poderia deixar sem nota,
Acho que a Ademir sai da Laranjinha, porque ele participa do lance do gol, a primeira cabeçada dele. Aí eu vou deixar a Ademir sem nota e os outros com Laranjinha, pela pouca participação. Foram 9 minutos ali de tempo regulamentar e mais 7 de acréscimos em que eles pouco apareceram, né? E no momento que o Bahia vinha de uma fase em que era melhor do São Paulo, a fase do jogo em que era melhor do que o São Paulo, e passava a ter uma vantagem numérica. Então, eu acho que faltou desses jogadores conseguirem manter o Bahia pressionando. O Bahia pouco conseguiu pressionar, né? Nesse do gol, acho que foi o único ali da reta final que o Bahia conseguiu, de fato, criar. Então, vai todo mundo de laranja. Muito bem. Agora, eu vou pedir, Pedrito, para que você vá além da análise da contribuição de Rogério Ceni nesse jogo de hoje. Queria que você falasse um pouco mais do cenário. Como é que você vê a situação de Rogério Ceni, né? Se você vê que ele ainda tem a energia mesmo, né, que é tão característica do seu trabalho, né, para se reinventar ali mais uma vez à frente do Bahia, ou para reinventar esse Bahia. E eu queria que, por fim, você fizesse também a sua análise dessa contribuição de Rogério Ceni para o 2-2. Mas um olhar mais geral, por favor. Vamos lá, falando do contexto geral, né? Assim, eu acho que o problema não é falta de energia, tá? Eu acho que o Rogério, ele é um cara que ele pouco se deixa ser vencido pela falta de energia. Ele se entrega, e a gente vê isso nas entrevistas, ele sofre muito com as derrotas, e é um cara que está sempre buscando ganhar. Eu tenho uma crítica, assim, eu não acho que ele está naquele momento em que ele já se entregou, eu não acho isso. Eu não acho que ele seja uma pessoa que se entrega facilmente, e isso é um ponto positivo em relação a ele. Mas eu acho que o momento atual do Bahia, e aí não falo nem apenas da questão ali dos 6 jogos com apenas uma vitória, mas falo também de uma iminente eliminação na Copa do Brasil e de uma eliminação já consumada na Libertadores. São marcas que ficam na temporada e que não deixarão nunca de serem marcas, né? Aí, até o último dia do ano, o Bahia vai estar sofrendo a derrota para o River na Libertadores. Aconteça o que acontecer. É uma ferida que não vai ser cicatrizada. Então, toda vez que a gente for eliminar o trabalho de Ceni, a gente vai ter que lembrar da eliminação na Libertadores. E pensando muito assim nas últimas atuações, em especial primeiro tempo contra o Santos, jogo contra o Remo, na Fonte Nova, eu acho que tudo isso passa muito por ele. Eu acho que ele é, para mim, o principal responsável pelo momento ruim do Bahia. Eu acho que o Bahia tem um elenco que é suficiente para que sejam entregues resultados melhores e atuações, principalmente atuações melhores do que o Bahia vem tendo. Aí a gente pode até ponderar, hoje fez um jogo aberto ali contra o São Paulo, que poderia ter vencido, poderia. O São Paulo é um time que está brigando na parte de cima, assim, fora de casa. São pontos positivos que a gente consegue tirar do jogo de hoje. Mas, ainda assim, eu acho que jogos ruins, eles deixam feridas difíceis ainda de cicatrizar. Eu acho que ele tinha condição, até para ser um bom treinador, ele tinha condição de fazer com que esse time, que esse elenco, jogasse mais. Então, eu acho que ele tem uma participação muito importante nesse momento ruim. E claro que, a gente pode falar, Cadu Santoro, não sei o quê, contratações que não chegaram, vai contratando muito pouco, tudo isso, mas eu acho que o elenco do Bahia é suficiente para entregar mais. E passa muito pelo treinador. Essa falta de capacidade hoje, nesse momento agora, de fazer com que esse time jogue mais. Dito isso, sou plenamente favorável à demissão de Ceni. Tenho dúvidas. Eu estou tentando, já há algum tempo, me educar essa coisa assim do trabalho de longo prazo. É claro que, como torcedor, eu fico puto e, a gente perde a cabeça do treinador na primeira sequência ruim, sempre. E sempre seria melhor com outro nome. Mas eu acho que eu estou tentando
sempre analisar o trabalho assim, de forma mais ampla. E eu acho que o Rogério Ceni é um treinador bom. Eu acho que ele tem capacidade. Se ele não fosse o treinador do Bahia hoje, e o Bahia, por acaso, tivesse 5 treinadores, ele seria uma opção. Então, eu tento analisar o trabalho assim de forma mais ampla. Estou tentando me educar a enxergar o futebol dessa forma menos brasileira e mais europeia, talvez, né? De abraçar trabalhos de longo prazo. Então, por mais que seja doído, seja sofrido, eu ainda estou naquela de tentar acreditar de que o fato dele estar aqui há mais tempo faz com que ele tenha análises mais consolidadas do elenco que tem, e que talvez seja um momento ruim, que pode ser que ele venha se recuperar ainda. Então, eu estou mais nessa linha, mas sou minoria. Eu acho que a torcida do Bahia, a grande maioria, é a favor da saída de Rogério. De toda forma, eu acho que uma demissão que eu acho difícil que aconteça, tá? Não é muito perfil do Tite, embora a gente tenha visto a notícia de que já foi cogitada essa possibilidade e tal. Eu acho que a demissão poderia trazer reflexos de curto prazo que seriam importantes em termos de tabela. Traria também um ambiente mais favorável ali com a torcida. Então, tem todos esses aspectos positivos de você trocar de treinador. Mas eu acho que se ela ocorresse daqui a uma semana, o Rogério Ceni como treinador do Bahia, eu acho que a gente vai classificar o trabalho do Rogério do Bahia, esses anos que ele passou no Bahia, como um bom trabalho. Eu acho que essa seria a leitura que eu faria. Eu acho que essa seria a leitura de muitas outras pessoas também, né? No geral, seria um bom trabalho. Então, tô indo por essa linha. No jogo de hoje, aí eu vou de amarelinho, assim, porque eu acho que o Bahia, embora tenha sido superior ao São Paulo em alguns momentos do jogo, mas também não conseguiu ser amplamente superior. Não dá para dizer que o empate foi injusto, então vou de amarelinho. Acho que ele poderia ter trocado antes, tá? Ele faz a troca de Sanabria aos 10 minutos e depois só faz as outras trocas ali aos 36, já na reta final do jogo. E tinha alguns jogadores que estavam entregando muito pouco. O Everton Ribeiro, por exemplo, estava entregando muito pouco. Acho que já poderia ter saído antes também. Uma leitura que eu faço em relação à atuação dele no jogo de hoje. Então, vou de amarelinho aí para Rogério. Você falava que Rogério demorou para mudar, inclusive para aproveitar, né, aquela fragilidade física, né, de São Paulo no momento, né, na reta final, né? É isso. Na hora que ele muda, Lucas ainda estava em campo. Mas já havia um desgaste do São Paulo. O São Paulo tinha feito viagem para a Colômbia, né, no meio da semana. Então, o São Paulo era um time mais desgastado que o Bahia. Sim. E, além disso, acho que tinha um fator de que algumas peças não rendiam bem, não vinham rendendo bem. Então, você antecipar um pouquinho as trocas, você não só tira aquelas peças que não estão rendendo bem, mas também você consegue dar essa oxigenada e se aproveitar. Destravar. Muito físico do São Paulo, e depois ainda seria presenteado, assim, né? Não dá nem para ser presenteado porque é a opção do cara, né? Mas ainda assim acaba sendo um cenário que favorece ao Bahia. Naquele momento o Bahia até já tinha feito as modificações, mas eu acho que elas poderiam ter sido feitas um pouco antes, talvez. Vai conseguir. E é difícil até falar disso, né? Porque as peças que entraram, elas não conseguiram fazer com que o Bahia continuasse bem no jogo. Então, é até contraditório. Mas, no momento em que você coloca, você não espera que elas não contribuam, né? Pensando que elas iriam contribuir, talvez tivesse sido melhor colocar elas um pouco antes. Mas, de fato, tipo, pensando no que acontecer, a gente soubesse que os caras não vão jogar nada. Não faz nem substituição, deixa lá. Mas eu teria tirado o Everton Ribeiro antes, com certeza. Ele vinha muito mal. Muito bem, meu caro Pedrito. Espero que você tenha curtido aí o seu retorno, tanto quanto eu curti. E tenho certeza que nossa audiência também estava com bastante saudade de você. Então, seja bem-vindo de volta aqui para a nossa programação, Pedrito. Sempre muito Valeu, massa. velho. Pô,
Eu fiquei feliz, assim, olha, que bota e ver os comentários, a galera falando, pô, cadê Pedro e tal, não sei o quê, pô, ficar feliz pra caramba. Agradeço aí a galera, tipo, eu não sou nem muito de comentário, assim, durante a live, porque sempre tem os caras que ficam, pô, nada disso e tal, eu não sou muito nem de ler, mas quando eu tô participando, aí eu fico lendo, pô, fico felizão, assim, quando eu vejo a galera Muito bom, você faz não muita só falta aqui, mesmo. como no Twitter também. Fico feliz, Boa. estou feliz, eu adoro estar aqui com vocês, pô, eu sou fã de vocês. SC Bahia Números. Sigam lá para ficar por dentro de tudo, do trabalho de Pedrito também, para além dos nossos programas, não é isso, Pedrito? Isso aí, você vai a números, tá meio devagar esses dias aí, mas vai voltar. Ele sempre oscila, tem uns momentos assim que o trabalho não deixa de participar, a gente tweetava muito mais. Mas ele tá lá, firme e forte. Beleza, então. Cheiro para você, cheiro também para nosso querido Gabriel Costa, diretor da nossa live. Muito obrigado a cada um e a cada uma por nos permitirem aí dessa audiência junto a vocês. Forte abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.